No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, tirou fulano, viveu tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego que dá uma diferença nos números ali. Pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6 mil anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. Quando você cruza isso com o paleontólogo que fala assim, não, tem milhões de anos, isso que parece uma estupidez, uma tonteria, mas vamos com calma. Em primeiro lugar, a invenção da escrita, se você pegar os primeiros livros que estudaram a invenção da escrita no século XIX, eles falavam que a escrita foi inventada em 5.000 a.C., depois 4.000, 3.800, 3.500. Hoje, na melhor das hipóteses, a invenção da escrita é de 3.100 para cá. Você entendeu? Então, de história escrita mesmo, eu tenho em torno disso aí. Uhum. De história registrada. Escrita registrada. E esquece a Bíblia por enquanto, daqui a pouco eu vou na Bíblia. E as manchas na parede. Exatamente. Da caverna. Exatamente. Aí, o que vai daí para trás tem um pouco de especulação. Mas vamos devagar. Deixa eu falar da questão do crente. Teve um bispo chamado Asher, que ele fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde, de uma sexta-feira. Porra, o cara é foda. Aí muita gente pegou isso e popularizou e tudo mais, mas se você perguntar para o Rodrigo, é impossível saber um negócio desse. É impossível saber. Qualquer datação histórica que passa de 1400 a.C. para trás, isso eu posso responder como crente ou como descrente. Ela começa a ficar especulativa. Porque quando eu falo para você que a 18ª dinastia foi mais ou menos no século XV a.C., com base em que eu estou falando, você pega as dinastias egípcias, que estão ali, tem a Pedra de Palermo, você tem Heródoto, você tem... E vai cruzando pelos faraós e tem uma ideia mais ou menos. Só que tem muitos buracos. Agora encontraram, em 2016, a tumba de Senebekai, que era uma dinastia inteira que estava perdida. Tem dinastias que foram paralelas. Então a gente, de 1400 a.C. para trás, começa a ficar especulativo para o historiador. Quando eu pego a Suméria, na Mesopotâmia, os caras falavam assim, olha, isso aqui aconteceu no 3º ano do reinado do rei Ibibissim, rei de Ur. Tá, mas o 3º ano do reinado de Ibibissim significa o quê? Eles não tinham um calendário padrão. Então, você fala assim, pô, o Igor já está trabalhando aqui, já tem 2 anos. Então, no 2º ano de trabalho do Igor aqui, tá, mas o 2º ano de trabalho do Igor significa o quê? Quando a gente encontra um tablete cuneiforme com uma informação astronômica, cara, isso é muito bom. Se eu encontro lá, assim, no 2º ano do reinado do rei Ibibissim, teve um eclipse solar. Aí eu vou no meu amigo astrônomo, ele faz aqueles esquemas lá de voltar à Terra... no computador, voltar né? Voltar ao ciclo estelar, né? E ele consegue me falar, no calendário atual que a gente usa, qual foi a hora precisa de um eclipse solar visível na Mesopotâmia, naquela região. Se tinha, até dá pra ver se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Caramba, é muito bom isso. Eu usei isso para falar de datação da morte de Cristo e tudo mais. Não como um astrônomo, que eu não sou astrônomo. Isso aí você põe na mão do cara e ele te devolve. Opa, então no dia 23 de abril de 2005, é isso aqui. Aí eu vou descobrir se o cara usava um calendário lunar, solar, lunisolar. É bem... Aí depois que você vai cruzando todos esses dados, lembra quando tinha o CSI que o cara punha na parede a fotografia e ia puxando com os barbantes? Sim. Já fazendo aquele cômputo ali. Então a gente trabalha com algumas evidências, mas certeza histórica absoluta a gente não tem das datações. Sim. Hoje, por essas coisas, a gente chega mais ou menos a 3.100 a.C. O que vai daí para trás é especulativo. Aí o cara olha a parede lá, o desenho rupestre, e já teve o desenho rupestre, só para você ter noção que as datas são altamente especulativas. Sabe a Luzia? Uhum. A Luzia, eu já encontrei umas 4 ou 5 diferentes datações para a Luzia. Tem gente que coloca a presença do homem aqui no Brasil em 25 mil anos atrás. Tem gente que coloca há 45 mil anos atrás. Pô, 25 mil para 45 mil é muita diferença. Entendeu? Quando o homem chegou na América, 250 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, um disparate tão grande que você vê que os caras também estão... Estimando. Agora, se eu trabalhar com a ideia de que Deus pode ter criado e que Adão é uma figura histórica,
Eu posso ter colocado Adão um pouco antes ali do período do bronze. 4.000 a.C. aproximadamente. E a história que a Bíblia conta vai ser dali para diante. E de Adão para trás? Aí que vem a questão. Aí você tem duas opções. Ou você pode trabalhar como o Teilhard de Chardin, que falava que Adão foi o primeiro exemplar do Homo sapiens sapiens. Ou eu posso trabalhar com a hipótese, e eu posso argumentar se vocês quiserem, que a história do Gênesis não é uma lorota, que Deus veio, que se Deus existe, basta para que o milagre aconteça, basta Deus existir e ser todo-poderoso. Ponto. Basta isso. Se ele resolveu criar o homem como a Terra falou, como a Bíblia falou, e eu posso entrar no mérito, mas não parece muito conto da carochinha, um casal de nudistas lá que a cobra falou, blá, blá, eu posso entrar nesse mérito se vocês quiserem. Se Deus criou aquilo ali, a história da Terra pode ter realmente 6.000 anos. Porque não existiu o Pithecanthropus erectus, o Homo ergaster, o Cro-Magnon. Aliás, muitos desses já até saíram da linhagem humana, porque não tem nada de humano. Mas a gente tem ossos, né, dessas evoluções, né? É aí que está o problema. Vou dar um exemplo para você. Eu acho que foi... Então, peraí, você tá falando que você realmente acredita, então, que a Terra tem 6.000 anos? Eu não respondi essa pergunta, desculpa. Biblicamente, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não se fala quando Deus criou a terra. A terra já existia. Num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então a Terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos, e Gênesis está contando quando Deus pegou essa Terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, fiat lux, haja luz, e a vida. Mas a luz em que sentido? Porque o primeiro verso, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a luz física? A luz fótons? física. Que haja fótons? Aí é um pouco especulativo, né? Entendi. Porque no hebraico diz or. Or é luz. Uhum. Agora, o que escreveu o Gênesis ali, na minha opinião, Moisés, ele não tinha essa visão científica que a gente tem hoje, luz, né? Houve luz. E a luz veio e rompeu. Como é que foi aquele esquema ali? Né? A gente não sabe. Mas ali pode estar descrevendo apenas um processo sobre um planeta que já existia há 4 alguma coisa bilhões de anos. Eu nem sei se a data é 4,7 bilhões. Também não sei. Eu sei que é muito tempo. Sei que é bilhões. Você está entendendo? Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de uma Terra antiga. Por isso que quando você perguntou se a Terra tem 6.000 anos, eu falei, não, deixa eu explicar. A Terra pode ter bilhões de anos. A vida na Terra que veio... Pode ter bilhões de anos. Pode ter bilhões. Agora, também estou colocando como hipótese, porque eu não estava lá. Ninguém estava lá. Aí né? a gente tem evidências, né? Tem uma maneira um pouco diferente de ver. Embora eu acredite na possibilidade que ela tem 4 bilhões de anos, coloquei aqui, mas eu vou trabalhar também com o que pode estar me ouvindo e falar, não, Rodrigo, eu discordo de você. Tá bom. Biblicamente, vamos trabalhar com hipótese. Você sabe que existem processos de envelhecimento não naturais que podem trazer, numa situação muito rápida, o que num processo natural demoraria tempo. Por exemplo, uma pessoa que está com um câncer terminal, o cara está mal. Eu lembro um cara que eu visitei no hospital que estava com AIDS. Coitado, ele já faleceu há muitos anos lá em Uberlândia. Nossa, foi muito dolorido aqueles últimos dias dele lá. E ele era novo, mas a AIDS envelheceu o cara de tal maneira que ele parecia um velho de muito mais anos do que ele tinha. Uma doença envelhece. Guarda isso aí. Vou dar uma informação geológica. Enquanto a gente está conversando aqui, esse prédio, que tem os estúdios aqui de vocês, ele está entrando em Deteriorização? Deteriorização. Ele está deteriorando. Só que isso é um processo tão lento, que vocês não vão ver. É a fissura, é a trinca, é a erosão, é o decaimento do prédio, a gente não vai ver. Agora, se ninguém der manutenção arquitetônica nesse prédio, quanto tempo ele vai durar? 50 anos? 50 anos, vamos botar 50 anos. Aí se eu passar aqui amanhã na rua e o prédio caiu, e eu vi caído, eu vou falar assim, puxa vida, esse prédio já tem 50 anos que foi construído, por isso que ele caiu, porque o processo de decaimento demora 50 anos. Beleza. Isso é chamado de efeito ordinário em geologia.
Mas se houver um terremoto aqui, ou uma explosão de um gás, ele vai cair em 5 segundos. O que demoraria 50 anos num processo ordinário, num processo extraordinário, em 5 segundos. Eu passando aqui, ignorando o processo extraordinário, o que eu vou dizer para você? Esse prédio caiu, tem 50 anos? Não, ele não tem 50 anos, ele foi inaugurado no passado. Impossível. Se ele fosse inaugurado no ano passado, ele não estaria caído agora. Não, é porque teve um terremoto aqui. Besteira, não teve terremoto aqui nenhum. Mas se teve um terremoto, ele não precisa de 50 anos. Ficou claro isso aí? Vamos para o texto bíblico. São possibilidades, gente. Como eu falei, eu não estava lá. Isso aqui não é uma questão de fé. A Bíblia fala de 3 elementos que dão uma aparência de velhice para a Terra. O primeiro deles, Deus criou a Terra adulta. Ele não criou a Terra evoluindo. Então, por exemplo, na criação de Adão, formou Deus Adão e Eva. Pelo relato bíblico, ele criou Adão adulto. O antropólogo olharia para Adão no dia que ele foi criado e falou, esse cara tem uns 30 anos. Não, ele tinha um dia de vida, porque Deus já criou adulto. O cara calcularia a infância e juventude, que não houve. Segundo, o pecado, o lance do pecado. Uma das palavras para pecado em hebraico, ratá, que é errar o alvo, também pode significar envelhecimento, velhice, doença. O pecado causou na Terra uma doença que não fazia parte dos planos de Deus. Lembra do meu amigo com AIDS? A comparação é só até aí, gente. Não estou falando que Deus puniu ele, não. Eu estou falando... O pecado envelheceu o mundo. O pecado criou a possibilidade de doenças e por isso que há doenças. Envelheceu o planeta. E terceiro, o fenômeno do dilúvio global. Uma catástrofe que acabou com o planeta Terra, que destruiu os dinossauros, que causou... Lembra o lance do terremoto? Os dinossauros foram um cometa. Sim, cometa não, um astroblema, né? Um meteoro. Um meteoro, isso. Meteoro. E a Terra tem vários astroblemas. O que é astroblema? É quando o meteoro bate na Terra e deixa aquelas crateras ali. Como a Lua tem. Se olha para a Lua, ela é cheia de buraquinhos. Sim. Porque ela foi bombardeada. E a Terra também. Então, se houve uma catástrofe no passado, como o exemplo que eu dei do terremoto aqui, uma catástrofe dessa poderia provocar no planeta Terra uma situação de desgaste e envelhecimento que num processo natural demoraria muito tempo. Então, o Grand Canyon, dependendo da catástrofe de pedras caindo do céu, meteoros, que imagina, pô, cara, se cair uma pedra aqui do tamanho de um carro, ela tem potência de megatons aí como se fosse uma bomba atômica. Tô falando de uma pedra do tamanho de um carro. Imagina se cair uma pedra do tamanho de um edifício. Os maremotos que aquilo não causa. Então, uma formação assim, uma fissura pode surgir... Aí o que acontece? A Bíblia fala de um dilúvio mandado por Deus, uma destruição, e o que nós estamos vendo hoje é o pós-destruição. Mas se eu nego a historicidade do dilúvio, eu vou atribuir a milhões de anos o que poderia ser formado há milhares de anos. A Pangeia, por exemplo, pode ter rachado aquilo ali, dar um golpe dos continentes se afastando, depois perderam velocidade. E hoje, eu ignorando essa catástrofe, eu posso apenas pegar a velocidade que a América do Sul afasta da África e falar, tem milhões de anos que estão se afastando. Mas você não poderia também saber a velocidade com que eles foram afastando durante os anos? Eu acho que você consegue medir isso também. Porque a gente consegue medir, que vem... as regras da física não explicam algo, o movimento de um continente assim, do jeito que você está falando, entendeu? Esse é o problema. Quando a gente começa a querer... dá para a Bíblia um valor de fato e não um negócio de é um jeito de... É um livro sagrado, é um livro que ajuda você a entender a realidade das coisas, da sua vida, a sua relação com estar vivo, o seu propósito. Mas aí quando a gente entra na parada da Bíblia ser um texto de fatos, ou seja, tudo que está escrito ali aconteceu na física, eu acho que a gente entra no problema, porque a gente entra nessas paradas, tá ligado? Não tem como a gente realmente acreditar que a Terra tem 6 mil anos. Por mais que a gente queira, não tem como. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, com a física, a gente sabe que, acreditar que a Pangeia aconteceu 6 mil anos atrás, eles se separaram 6 mil anos atrás, ter esse pensamento, eu acho que é um pouco ruim. Parece retrógrado. Eu entendo piamente. Entendo piamente, aliás, só um detalhe. Eu tô respondendo coisa aqui que não é da minha área de especialização. Não, claro. Eu tô respondendo como leigo aqui, sim, gente. Isso aqui não é um arqueólogo falando, não. Claro.
Isso não faz parte do meu... Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Estou respondendo que o papo tá rolando aqui, tá legal, sim, e eu falo. Eu concordo em gênero, número e grau. Vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental em admitir algumas coisas aqui, mas eu sei que para muitos é um tiro no pé. Como é que esse cara é arqueólogo aí, formação da USP, falando umas besteiras dessa? Cheira a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas você mesmo estava dizendo que o que você estava falando era algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretar, sim, se você quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu. Exatamente. Mas não, você não estava realmente falando que é isso que você sente no seu verdadeiro ser. Mas é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que acredita que a Terra aconteceu há 6.000 anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Tipo, não é uma história, como se fosse um diário do que aconteceu na Terra, não uma história, tipo... Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui vos fala o Douglas, dono do canal Tudo Isso Cord Podcast e também dono do canal Amigo Rico. Pessoal, quero deixar um recadinho aqui para vocês antes de começar o corte. Quero estar mostrando aqui o meu canal de renda extra. Você que está procurando uma forma de ganhar dinheiro com site, aplicativo ou qualquer forma de ganhar dinheiro através da internet, você vai encontrar aqui no nosso canal. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Olha, é a primeira vez que eu conto isso em rede, hein? Da hora. Mas eu tive que fazer terapia para contar isso aqui. Poucas pessoas sabem disso. Eu estava numa clínica tratando da minha depressão. Eu estava numa depressão tão severa que eu estava com o risco de suicídio. A pior humilhação que você pode imaginar eu tive. Eu tive um ex-aluno, porque eu dava aula na faculdade de teologia, e dar aula de teologia é mais complicado do que dar aula de outras matérias, porque é teólogo, pastor. Tinha que ter um aluno comigo que... Aí nesse ponto eu agradeço muito a Igreja Adventista. Nenhum pastor adventista ganha salário para ficar milionário, ter ilha, apartamentos, não tem. Mas a igreja também não me deixa passar vergonha. Ela cuida. O plano de saúde que eles têm cuidou de mim tudo ali. E o que o plano de saúde não cobriu, o diretor da universidade, do NASP, Rodrigo, o NASP vai pagar. Porque eu não tinha grana para pagar aquilo ali, nem o plano de saúde cobria tudo. E eles pagaram, eles cuidaram de mim. Então, apenas um parênteses para continuar a história. Quem vem para a igreja tem muitas decepções. Quando eu falei do crente pantufa, igual esse cara que me encheu o saco para saber quanto que eu ganho. O cara não... Com certeza, esse que ligou para mim, não fez uma oração por mim quando eu estava com depressão. Ele queria o clickbait ali, você né? Entendeu? Exatamente. Não, mas agora quer ligar para saber quanto que eu ganho. Você tá entendendo? Não quer saber, não. Ele quer confirmar, porque já fez uma pesquisa. Sim. Do YouTube e tal. Dá para estimar quantas pessoas exatamente, fazem no canal. Tudo. Então, quer dizer, é muito chato, sabe? Quando eu precisei, se eu olhasse religião por alguns, eu não passaria na porta de nenhuma igreja. Mas também, graças a Deus, eu aprendi, não sou oculista, mas eu do olho, eu não vou ficar olhando a remela. Que teve muitas pessoas na igreja também que me apoiaram. Então teve gente que me fritou, porque a igreja não é o paraíso. Às vezes é para-raio de doido. Religião às vezes é para-raio de doido. Mas por que religião tem que ser o para-raio de doido? Justamente porque a igreja é um hospital. Porque o doido precisa de guia. Exatamente. Se a igreja agora começar a ser elitista, só vamos aceitar os bem ajustados, ela deixou de ser igreja. Sim, tá certo. Só que o problema é que enquanto o cara é um débil mental, antes de entrar para a religião, ele é um débil mental. Depois que ele entra, mas você não é crente? É complicado isso. E eu só peço a Deus assim que tenha misericórdia de mim. Mas eu tive muita gente na igreja que me ajudou. Eu tive fogo amigo, cara que vem para te fritar. O cara que era antes brother. Antes brother. Que queria a sua posição, provavelmente. Exatamente. Mas depois me fritou. E por que eu não saí da igreja? Porque ao mesmo tempo, se eu falar que a igreja não presta por causa daqueles que me ferraram, o que eu faço com aquela multidão que me ajudou? Eu não tô falando de gente que é fã do Rodrigo Silva, influencer. Não. Eu tava na pior. E aí o diretor chegou, todo sábado ele ia me visitar na clínica de tratamento que eu estava. E 2 detalhes aconteceram aí. Por isso que o meu livro chama O Ceticismo da Fé. Tem coisa que eu tenho dificuldade de acreditar que é coincidência. A médica que me recebeu ali, a psiquiatra, eu não tinha condição de ficar naquela clínica. É o Cevisa, Centro de Vida Saudável, que fica lá em Engenheiro Coelho. Tem tratamentos naturais, o lance da alimentação, você entendeu? E aí, eu tava tão mal que, nessa época eu tava em Sobral, passei uns 2 meses em Sobral, trabalhando para uma universidade lá, numa licença, um sabático,
E o dono lá, que é muito rico, viu que eu fiquei tão mal que ele me pegou, botou no avião particular dele. Eu só lembro de uma cena assim que é interessante. A depressão, eu nunca fiquei bêbado. Mas eu deduzo que é mais ou menos aquilo, porque eu não lembro detalhes, eu lembro flashes. Entendi. Você entendeu? Eu lembro do Dr. Oscar, lá de Sobral, gente fina demais, muito bacana. Ele, Rodrigo, você vai para São Paulo, lá pro Cevisa. E eu lembro que ele pegou um dinheiro e botou no meu bolso, e eu lembro do valor, era R$1.000. Eu falei, doutor, não, põe aqui que você precisar de alguma coisa. Que é assim que eu... E o piloto dele trouxe, e eu já não lembro mais nada. Eu lembro eu no quarto, vários dias no escuro, só fazia xixi, um xixi amarelo, não queria comer nada. Muito mal, muito mal. Você sabe por que você tava mal? Assim? Sim, foram problemas particulares, pessoais, que me afundaram. Eu já tinha o gatilho. Entendi. Porque todo mundo tem seus traumas desde a infância. Claro. A minha infância foi uma pocilga emocional, que o lar que eu tive, meu amigo, por favor. Minha mãe dormia com faca debaixo do travesseiro, punhal, falando que ia matar meu pai. Imagina você escutando isso com 6 anos, 7 anos de idade. O meu irmão tem o cóccix quebrado até hoje, violência doméstica. E meu irmão que já morreu, ele vivia falando que ia me matar. Você tá entendendo? Então, quer dizer, eu cresci num... Um ambiente tóxico. Nossa, mãe, toxiquíssimo. Você nem sei se existe essa... Aí, então tudo isso aí já te predispõe. Claro. E... Mas não foi uma coisa assim de com Deus ou algum pensamento Não. De angústia existencial, não era algo assim? Não, foi angústia existencial, porque tem uma hora que mistura tudo. Entendi. Vira uma salada de fruta. Você já nem sabe mais por que tá doendo. Sabe o que é você ajoelhar, querer orar e só chora? Eu não queria viver. Eu perdi a ligação com a vida. A verdade foi essa. E quando eu cheguei, eu lembro na clínica lá, e eu lembro das meninas tentando, Rodrigo, come, as meninas, as enfermeiras que ficavam lá. Não queria ver ninguém. E com o pior, naquela época eu já era conhecido. Ah, entendi. Eu já era conhecido. Quando que você ficou conhecido? Porque é o seguinte, eu tenho um programa de TV, a TV Novo Tempo, o programa Evidências. Então o programa Evidências, ele vai ao ar, e muita gente é conhecido, Evidências. Eu tive 3 entrevistas no Jô Soares. Ah, que da hora. E na época que o Jô Soares era... O flow da época era o Jô, não tinha internet. Pô, obrigado. Mas é verdade, não, sem bajulação. Vocês sabem que hoje aqui o próprio Vilela falou, não, os caras do flow, né? Aliás, um abraço pra ele aqui, não sei se ele tá assistindo a gente. Mas o que acontece? O Jô me chamou uma vez, eu fui, falei de Bíblia e tal. Ele chamou uma segunda vez, deu 2 blocos, chamou uma terceira e deu 2 blocos. Então eu fiquei muito conhecido. E dava palestra, aquela coisa toda. Então, assim, é pior, cara, porque a sua vida vira um Big Brother. Todo mundo sabe. E foi uma situação muito complicada. Problemas emocionais estouraram e tudo. E eu mal. E o que é pior? Quando você tá mal também, e você é conhecido, começa muita gente a falar abobrinha. Aí muita coisa... Aí cada hora chegava, olha, estão comentando isso a seu respeito, aquilo a seu respeito, aquilo a seu respeito. Cara, tem uma parábola que fala das penas alçadas ao vento, sabe? Que o pai mandou o menino soltar as penas lá, e falou, agora vai recolhe. Não tem como recolher, falei, são como as palavras que as pessoas soltam, né? Então não estou entrando no mérito da questão, porque é uma coisa bem particular o que me levou aquilo ali, mas eu estava mal, e com muito comentário que me arrebentava, e comentário de pares, de gente de igreja. Entenda um pouco como que é. E até vou dizer que bonito isso aqui, olha. Um pouco antes disso, eu tinha sido barrado de dar uma palestra na Unicamp, porque um grupo de professores ateus não queria gente falando lá que tinha ideia criacionista. Absurdo trazer esses caras aqui. O que eu fiz? Eu não fiquei batendo boca com eles. Eu marquei um almoço e fui conversar com 2 lá. Que eram 2 dos cabeças. Um deles até era ex-crente. O outro, que era ateu, que estudou em Tel Aviv, quando falou Tel Aviv, eu fiz arqueologia em Israel, a gente começou a conversar, ficou meu amigo. Continua ateu. Mas depois que ele viu o meu espírito, a minha seriedade acadêmica, mesmo achando um absurdo eu acreditar em Bíblia e tudo mais, teve um outro evento da Unicamp, nessa época que eu estava doente, e veio um ex-professor meu, Joseph Gaffin, que eu para falar lá de arqueologia bíblica. Eu lembro que eu mandei para ele, eu falei assim, olha, vocês não vão barrar, não, Rodrigo, beleza, a gente já sabe agora que a coisa é séria. E ele mandou para mim um e-mail, na época era e-mail. Rodrigo, eu tô sabendo que você tá mal, por isso que você não veio aqui no Unicamp e tudo e tal. Cara, eu não acredito em Deus, não. Mas você acredita. Ele vai te ajudar. Ah, legal. Cara, isso vindo de um ateu. E eu recebi, até mostrei pra minha esposa esses dias, tá no meu coisa aí também, um camarada falou assim, cara, eu sou ateu, mas se Deus existe, ele vai te abençoar.
Pô, cara, eu vou te falar, nesse livro meu eu falo o seguinte, o Betinho, lembra o Betinho? Aham. O Betinho podia não acreditar em Deus, mas Deus acreditava no Betinho. E eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente oriçada. Eu estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos, talvez não verei lá. Eu sei que muita gente, como ateu, mas ele não... Eu estou preparado. O céu que eu acredito tem espaço para o ateu, porque, na verdade, só Deus conhece os corações. Eu tô vendo o Igor aqui, tô te vendo. Eu posso fazer um monte de pré-julgamento pela sua roupa, pelo seu cabelo, pelo seu jeito de me olhar e tudo mais e tudo. E tá mais errado, mais por fora do que bumbum de índio. Você pode falar bunda, eu não posso, que fica chato. Aquela história do quadro, né? Aquela história do quadro. Deus conhece os corações. Deus estava comigo ali, mas eu estava anestesiado pela dor. Aí, quando eu cheguei, eu fui saber disso depois. A médica que tinha que assinar para eu ficar lá, chamaram a psiquiatra. Ela foi lá, doutora Natália. Inclusive, acabou de ser mãe há pouco tempo agora, mora lá em Limeira. Depois a gente fez amizade. Aí a gente não pode mais ser minha médica, porque fez amizade, né? Ela nem me conhecia. Ela não me conhecia. E ela sabia que eu não podia estar lá. Ou outro médico que estava falando assim, ele não pode ficar aqui não tem condição técnica de recebê-lo, porque se eu me matasse ali dentro, imagina. E ela sentiu uma voz que falou com ela assim, cuida dele. Médica, não estou falando de ninguém provinciano, não. E inteligentíssima. Fez mestrado no Unicamp, muito... Nossa, a Natália tem uma cabeça extraordinária. Eu fui saber disso tudo posterior. Ela mesma, como médica, ela falou assim, mas você vai arriscar o seu CRM se ele ficar aqui, acontecer alguma coisa? Vou. Mas eu senti que é para deixar ele aqui e cuidar dele. Nem ela sabe o que ela fez. Sabe? Ela assinou e eu fiquei lá. Ela responsabilizou. Eu estava lá em tratamento. Mal. Um belo dia eu ia fazer uma besteira. Tu planejou? Planejei. Estou contando isso pela primeira vez aqui. Eu peguei uma corda, botei na mochila, saí do quarto. Lá tem um lago muito bonito. Eu ia fazer uma bobagem. Eu não estava ateu. Não. Não. Mas tem um sentimento pior do que o do ateísmo. O nada. O abandono. O abandono. Sentia que Deus tinha te abandonado? É. Você tá entendendo? Porque você descobrir que você é órfão porque sua mãe morreu na gravidez é diferente de descobrir que ela tá viva, mas te jogou no lixo e alguém te achou. Sim. Aí é melhor ser ateu. E, aliás, eu dei um estudo bíblico para um ateu que depois deixou de ser ateu e entregou a vida a Cristo, Peter Gasten, que faleceu. Ele que iluminou o Cristo Redentor, as obras do Niemeyer, ele trabalhava com o Niemeyer. Entendi. E um dia eu falei com um alemão, leitor de Schopenhauer, o Peter falava comigo assim, eu falei, Peter, eu sei porque você não quer acreditar que Deus existe, porque se ele existe e você não consegue explicar a dor, você tem alguém para odiar, então é melhor acreditar que não tem ninguém lá em cima. Só que para mim tinha, e por alguma maneira ele tinha me abandonado. Nesse dia eu ia acabar com tudo. Quando eu desci lá no lago, eu resolvi despedir da vida. E eu falei com ele muito bravo. Falei, olha, eu sei que eu errei na minha vida, o senhor não é culpado de tudo, mas eu fracassei. O senhor tinha talvez muita coisa para mim, mas desculpa. Eu pisei na bola. Fiz porcaria. Na hora que eu estava assim, chegou uma das enfermeiras, sentou do meu lado. Lembro como se fosse hoje. Oi, amiguinho. Eu lembro até a roupa que ela estava. Ela estava com aquelas calças que vai até o... eu vou explicar porque que eu lembro da roupa. Que vai até o tornozelo aqui, chinelo de dedo. Tudo bem, amiguinho? Eu falei assim, não, por quê? Não sei se você que me diz, porque Deus mandou eu vir aqui que você está precisando de mim. Está precisando dele. E a mesma coisa que a médica falou, ele mandou eu cuidar de você. O que tem nessa mochila? Agora eu vou contar o bastidor da história. Essa enfermeira, ela estava no plantão dela. Que lá tem a clínica e tem a casa de alguns funcionários solteiros que é ali dentro. Ela sentiu na hora uma voz dela falando assim, desce agora lá no lago, porque o Rodrigo precisa de você, vai agora. E a voz ficava como empurrando assim, sabe? Vai agora, incomodando, vai agora, vai, desce. Aí ela pegou, gente, mas que isso? Não posso ir lá no lago, eu tenho plantão aqui, eu tenho que... Vai agora. Ela falou, tá bom, eu vou. E ela ainda tinha um problema ainda, que a chefe dela estava querendo um motivo para mandar ela embora.
Então ela falou, se a minha chefe me ver deixando o plantão aqui, descendo lá pro lago, vai sobrar pra mim. Mas tá bom. Aí ela chamou uma amiga dela, falou, me cobre aqui que eu tenho que dar uma saída. A amiga, tá bom. Aí quando ela foi descer, não. Você vai pro quarto, vai trocar de roupa, vai botar essa roupa e vai descer a paisana. Eu falei, gente, eu não posso. Se eu atravessar aqui, a chefe me viu, eu tô lascado. Vai agora. E dando ordem mesmo assim. Quando ela chegou, eu tava lá no lago. Eu sou cético demais para acreditar que isso é coincidência. Então, Igor e Monark, todo mundo que está ouvindo a gente, eu posso ficar aqui 4 horas e posso, não tem perigo. Falando com vocês de arqueologia, filosofia, teologia e assuntos afins, e assuntos triviais, e contando piada e rindo e tudo mais. Mas a minha vinda fica incompleta se eu não der esse testemunho. Eu conheci o pintor do quadro. E ele não é um Adolf Hitler. Faz sentido crer. Eu me senti amado. E eu posso dizer para vocês, aquilo me ajudou tanto na terapia, junto com outras coisas, é claro. Eu estudei bastante Viktor Frankl, a logoterapia e tudo mais. E eu descobri uma força que ela não vem de mim. Eu nunca podia imaginar que eu ia me reerguer. Ele me reergueu, saí. Por alguém que teve depressão severa como eu, tá aqui conversando, contando piada e tudo mais. Venci tudo? Não, mas até é bom, porque senão você começa a se sentir... Você não acabou, né? Nunca, exatamente, é muito bom. E eu me tornei mais sensível. E Deus está me usando tanto, que hoje eu sou um adventista do 7º dia, falo com muito prazer, né? Mas eu já não limito mais o meu leque de conversas e diálogos dentro do meu... Todo mundo sabe o que eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui. Então, eu estar aqui, mediante o que aconteceu lá, é um milagre. Porque aquele Rodrigo nunca podia imaginar que, pouco tempo depois, eu estaria num programa como esse, falando para não sei quantas mil pessoas estão assistindo a gente agora, não tenho nem ideia. Mas eu falo com vocês... Deus é tão real que dá para tocá-lo. Então, se de repente aqui não é nenhum programa da Igreja Deus é Amor, não estou falando nada no rádio, mas permita-me uma coisa que, com muito carinho, eu vou pedir uma licença a vocês. De repente, tem uma galera que pegou a gente agora, está assistindo, são 15:11, de repente a gente está falando agora para um outro Rodrigo, que está com a vida desgraçada. Você está entendendo? Eu não sei. Pode ser. E de repente ele estava com o copo de veneno para tomar e falou assim, deixa eu ouvir isso aqui, para pelo menos desviar um pouquinho. Só esperar um tempo passar aqui. E eu quero dizer para você que está ouvindo aqui agora, tenha esperança. Deus existe. E aqui eu falo como crente, mas falo como acadêmico. E ele não só existe, ele existe e me ama. E é bom. E é bom. E ele dá uma lógica naquilo que do lado de cá não tem lógica. Então eu agradeço demais vocês. Vocês foram muito da hora. De fato mesmo. Passaram a ter um fã agora. Obrigado. Tô falando sério, de coração. Não sou de fazer elogio pro forma, não. Mas que vocês me abriram esse espaço aqui. E sei lá, o mesmo Deus que mandou cuidarem de mim, hoje me manda cuidar de outros. E ele vai fazer essa mensagem chegar em alguém que vai saber. Um dia vocês vão receber. Não sou profeta, não. Mas pela lógica, pô, cara, obrigado. Aquele dia eu tava desgraçado, eu ia acabar com a minha vida. Nunca pude imaginar que numa entrevista do Flow eu tive um lapso ali. E vai ser o 14º salário de vocês. Ah, com certeza. Não, a gente já... Lembra do lance? Sim, sim. Não, mas a gente tem esse pensamento também do 10º. A gente chama de pagamento em tesão. Chama de outra coisa. Não, pode é porque o fato de eu ser religioso... Não pode falar tesão. A gente não fala, a gente pratica. Entendi. Tá certo, tá certo. Mas isso não significa, gente, é apenas uma questão de linguagem, que vocês não possam falar, tem que ficar inibido. Sabe o cara que mais falava palavrão? Pedro. Pedro, um dia que ele foi negar Jesus lá, os caras foram lá, a Bíblia fala que ele praguejava, xingava palavrão, só para não falar que tá... Então, e até tem estudos psicológicos que dizem que quando você tá com dor, xingar um palavrão alivia. Então a gente pega mas na linguagem religiosa, a gente evita o palavrão, mas a gente tem uns esquemas. Você pode falar assim, mas que bosque. Tá certo.
Que bosta. Eu aposto Xingamento crente. Eu aposto que quando você tá na sua casa e bate o dedinho na mesa de centro, você não fala que bosque. Não. Que merda, hein? Que merda.